Pois bem, vamos lá. É, Na aula passada, a gente começou a falar sobre o mix market, né? Então, a gente viu os elementos que compõem o mix market, a gente viu como eles são divididos, então, quatro grandes grupos que ajudam a gente a entender as decisões de mercado, ajudam a gente a uma série de fatores. A gente falou sobre preço, que é o primeiro P, então a gente viu os elementos que compõem o processo de planejamento, preço não, perdão, produto. A gente viu o primeiro P, que é produto, e os elementos que compõem toda a gestão de um novo produto. Então, o lançamento de um novo produto, a gestão do ciclo de vida de um produto, as características associadas a esse processo de lançamento de um produto, as preocupações relacionadas com a gestão da identificação visual do produto e coisas do tipo. Hoje, a gente vai falar sobre outros dois P's. A gente vai falar sobre preço e vamos falar sobre place, que é os canais de distribuição ou os elementos logísticos para a entrega de um produto. E na próxima semana, a gente fala sobre promoção. Como eu tinha dito a vocês, a ideia é dar uma visão geral em relação a esses P's, porque a gente vai, no semestre que vem, aprofundar mais a discussão sobre o Mix de Market e as estratégias de implementação do Mix de Market. Inclusive, o preço é uma das variáveis que a gente vai se aprofundar mais, que a gente vai falar com mais detalhes no próximo semestre, que a gente vai aprender a calcular, precificar produtos e coisas do tipo. Tá? Vamos começar falando um pouquinho sobre esses elementos que a gente vai discutir nessa aula. Primeiro, assim, existe uma discussão assim, na mente do consumidor. Vamos começar do beabá, né? Assim, o preço ele é, sem dúvida nenhuma, a variável mais sensível do mercado. Então, quando uma organização pretende gerar resultados e estímulos rápidos no mercado, gerar ainda algum tipo de incentivo que surta efeito rápido, a melhor forma é trabalhar em cima do preço. Então, se você precisa aumentar a sua demanda, você reduz o preço. Se você precisa reduzir a sua demanda, você aumenta o preço. Então, o preço é uma variável que o mercado é muito sensível. Vocês viram em economia certamente as curvas de oferta e demanda, né? Então, quando um sobe, outro desce, e o preço é o principal fator que termina estimulando essa movimentação dessa curva. É óbvio que tudo isso acontece dentro de um cenário que a gente já viu, que é a lógica do mercado ideal, né? Assim, mercado com oferta e demanda, com o mesmo poder de influência e coisas do tipo. Pois bem, é interessante a gente entender que toda vez que você define um produto, você tem que se preocupar na classificação ou na escolha de uma estratégia de precificação para esse produto. Na cabeça do consumidor, existe basicamente três grandes categorias de produtos. Ou seja, aqueles produtos que podem ser classificados como produtos econômicos, ou seja, são produtos que o consumidor entende que eles têm um preço mais barato, mas que esse preço mais barato está diretamente associado a uma qualidade técnica inferior, tá? Ou seja, eu vou pagar mais barato num produto, mas eu sei que aquele produto não é tão bom assim. Eu vou comprar um celular e eu vou comprar um celular multilaser. Então, eu vou estar pagando um pouco mais barato por esse aparelho, mas eu tenho a convicção que ele é um aparelho tecnicamente mais simples. Se isso atende à minha necessidade, e é bom sempre lembrar esse processo na discussão sobre a oferta de um produto está extremamente associada à sua necessidade. Se esse produto mais simples atende à minha necessidade, joia. Então, as organizações têm que entender que existe esse nicho de mercado, existem consumidores que estão dispostos a pagar mais barato por produtos mais simples. Existe o outro extremo, que é o que a gente chama de produtos premium. Vocês estão vendo aqui meu mousezinho sobre ele. O que seriam esses produtos premium? São produtos que são tecnicamente vistos como superiores e justamente por conta disso a organização se dá o direito de cobrar mais caro por eles. Tá? Então a gente falou no caso de um celular multilaser, que você vai encontrar ele mais barato, porque ele é um produto tecnicamente mais simples, e você vai ter um outro extremo, um produto como um iPhone, por exemplo, tá? Que são produtos mais caros, que são vistos como mais caros, mas porque os consumidores enxergam nesses produtos uma qualidade técnica superior. Esse entendimento sobre qualidade técnica superior pode ser algo muito relativo, porque o elemento técnico pode ser um fator subjetivo, como, por exemplo, a marca ou o status associado à marca. Tá? Então, é importante ficar atento a essas discussões. A Anne estava reclamando que não está me ouvindo, está cortando. Está cortando para vocês? Ou está tranquilo? Não? Então vamos embora. Então, bom. Então, essa é uma lógica, um entendimento clássico. E é lógico, aquele produto de valor médio, aquele produto que está dentro, que atende a grande maioria dos consumidores, que tem um preço mediano, que tem
uma qualidade técnica também mediana. Por que é importante compreender isso? Dentro das estratégias de precificação, você pode ter distorções dessa relação. Isso é o senso comum, isso é o que passa na cabeça da maioria dos consumidores e que eles aceitam como correto e como padrão. Qualquer diferença ou qualquer distorção dentro dessa linha, nessa relação entre preço e qualidade, ela tem que ser trabalhada de forma muito cuidadosa. Um primeiro cenário que para parte dos consumidores soa extremamente estranho é quando você encontra produtos de qualidade com preços maior do que deveria. Então, por exemplo, imagine uma relação onde você tem um produto de qualidade muito boa a um preço muito barato. Vocês entendem essa matriz aqui como uma matriz XY, né? Um mapa. Então, imagine que eu vou ter um produto de qualidade muito boa e de preço muito barato. Numa relação como essa, na maioria das vezes, o consumidor entende isso como um preço super vantajoso. Algo extremamente assim, irrecusável, uma oportunidade de negócio quase impossível de você negar. A questão é que, quando isso acontece, se esse processo for muito duradouro, pode gerar no consumidor um sentimento de desconfiança. Tá? Certamente vocês já passaram por situações de encontrar produtos em ofertas na internet por um preço muito convidativo e certamente você diz, isso é fraude. Isso deve ser alguma pegadinha, isso deve ser alguém tentando roubar meus dados. O consumidor ele fica desconfiado quando ele encontra um produto que ele sabe que é muito bom por um preço muito barato. A existência dessa relação de produtos premium com preços menor do que o habitual, ela só pode acontecer em situações em que o produto está, primeiro, saindo do mercado. Então, imagine, lembra que a gente falou sobre ciclo de vida de um produto? Então, imagine que eu estou com um produto que está saindo do mercado e ele vai ser substituído por outro. Então, por mais que ele seja um produto premium, ele está em declínio, está na hora de desovar estoque, então eu posso fazer com que ele tenha um preço muito barato. Eu posso trabalhar isso também com uma estratégia, a gente vai ver estratégia de preço depois, mas uma estratégia de nata de preço, eu posso ter uma relação como essa, ou até numa situação de preço de entrada, ou seja, o meu produto está chegando no mercado agora e eu vou oferecer ele a um preço mais barato para que ele gere interesse e degustação do consumidor. Mas à medida que o tempo passa, esses preços vão sendo reajustados. Então, é interessante entender que toda vez que o consumidor percebe produtos que são muito bons a preços menores do que deveria, essa relação gera no consumidor estranheza. E aí ele tende a rejeitar esse produto. Esse tipo de estratégia deve ser tomada com muito cuidado e ser utilizada em situações extremamente pontuais. O oposto também é verdade. A gente pode encontrar situações onde você vai ter produtos que são tecnicamente ruins e que, de repente, começam a apresentar preços mais altos do que deveriam. Tá? Esse tipo de extremo, onde os produtos são piores, mas estão sendo vendidos por preços maiores, ele pode acontecer basicamente em situações onde você encontra desequilíbrio de mercado. Então, eu não tenho concorrentes, e aí, a partir disso, eu passo a oferecer produtos mais caros porque o consumidor não tem opção de escolha. Ou em situações onde o ambiente de mercado está totalmente desestruturado. Agora, a gente está passando por uma pandemia, e aí, nesse período de pandemia, o álcool gel, que custava 3, 4, 5 reais na prateleira do supermercado, está sendo vendido por 20, 30 reais, 500 ml de álcool. Então, é uma situação extrema em que, muitas vezes, você consegue encontrar produtos totalmente distorcidos nas suas relações de preço. Tá? Pode existir um pico de demanda muito grande, que termina incentivando o aumento do preço. Pode existir uma relação de macroambiente totalmente distorcida, que termina permitindo que os vendedores majorem de forma exagerada os seus preços, mas tudo isso também é algo passageiro. Se essa relação de mercado desequilibrada a preços muito altos perdurar por muito tempo, existe uma tendência do consumidor substituir esse produto por outro. Então, a gente está falando agora de uma relação de uma pandemia onde o álcool gel está extremamente caro. As pessoas começaram a aceitar pagar mais caro pelo álcool gel, mas a tendência é que, com o tempo, as pessoas simplesmente substituem esse produto por outros. Professor, por que tem produtos bons e quando entra em promoção está pela metade do preço, seria por renovação de estoque ou entraria... Deixa eu entender aqui a pergunta de Joséilma. Quando entra em promoção, está pela metade do preço, seria por renovação de estoque ou estaria com relação ao mercado distorcido?
normalmente, produtos, a gente encontra muito isso em mudanças de estação, né? Assim, mudanças de roupas. Roupas a gente encontra isso bem simples. Então, a gente está mudando a estação, você está saindo do verão para a primavera, para o inverno, e aí você começa a encontrar no inverno roupas de verão muito baratas, porque os consumidores perderam o interesse desse produto, por mais que sejam roupas de marca, aquele momento não é propício para o consumo. Então, as pessoas terminam comprando aquele produto mais barato. Outra coisa que é comum são mudanças de versões de um produto, né? Então, você encontra um computador que há um ano atrás ele era top de linha, agora ele está sendo vendido pela metade do preço. Ou uma televisão que há um ano atrás era extremamente cara, porque ela era novidade, agora sendo vendida bem mais barata. Tudo isso está relacionado ao ciclo de vida do produto. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, muitas vezes, os produtos, quando eles entram no mercado, estão naquela fase de lançamento e de crescimento, eles costumam ter preços mais elevados. Porque nessa época o custo é muito alto, então você tem custos de divulgação, você tem custos de distribuição, você tem os custos de pesquisa e desenvolvimento que têm que ser ressarcidos. Então, os custos são muito altos, você tem que receber de volta esses custos para que você tenha um nível mínimo de equilíbrio financeiro. E quando o produto chega na fase de maturação, da maturação ao declínio, a tendência é que os preços se tornem mais convidativos. E quando ele chega realmente no declínio, esse produto costuma ter preços bem mais baratos porque ele precisa sair do mercado. O que é preocupante é quando você encontra essas distorções em um período fora dessa curva. Então, um produto que está em fase de crescimento, de uma hora para outra está sendo oferecido pela metade do preço. Isso é algo muito estranho. Então, o consumidor ele vai sentir estranheza nisso e ele pode rejeitar isso. Então, a tendência é que ele acredite que seja uma fraude, que aquele produto não é bom. Ainda tem essa questão. Existe uma relação direta na mente do consumidor sobre preço e qualidade, como eu estou mostrando a vocês. Simples. Você chega no supermercado, você chega numa loja e encontra dois produtos que você não conhece, você nunca ouviu falar sobre eles. Só que alguém te mandou comprá-los. E aí você chega lá, encontra os dois e aí você fica na dúvida. Qual dos dois eu compro? Se você tiver com dinheiro sobrando, existe uma tendência muito grande de você comprar o mais caro. Simplesmente porque você acredita que se ele é mais caro, ele é melhor. Simples assim. Então, se as pessoas começam a enxergar um produto premium sendo vendido muito barato, ele automaticamente vai ser visto como um produto pior. Quer ver um exemplo disso? A gente está falando sobre celular, você pega um celular Xiaomi. Quem foi que disse que tem a Xiaomi? A Paloma, né? Que tem um Xiaomi. Pronto. Então, Xiaomi é uma marca de aparelhos que, tecnicamente, ele é muito bom. Ele tem especificações técnicas muito boas, ele tem uma infraestrutura muito boa, mas ele é visto com um determinado nível de desconfiança porque, devido à estratégia da empresa, ele termina sendo vendido como ele é mais barato. Então, assim, um Xiaomi ponta de linha, top de linha, que teria uma especificação técnica para competir com um iPhone do mais recente que tiver, ele custa metade do preço do iPhone. Então, muitas pessoas terminam tendo medo de adquirir esse produto, além do fato da desconfiança e do desconhecimento da marca, porque eles não conseguem acreditar que algo que é dito como tão bom pode ser vendido por um preço, entre aspas, tão barato. Se esse um aparelho equivalente a isso custa R$4.000, por que está sendo vendido por 2? E tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma pegadinha. Esse negócio aí não presta. Isso vai quebrar logo. Então, as pessoas têm medo, têm certas desconfianças em relação a produtos que têm uma relação entre qualidade e preço distorcida. Tá? Então, é importante a gente entender que isso passa na cabeça do consumidor, é importante a gente lembrar essa relação direta e que a organização tem que ter esse cuidado de equilibrar esses processos. Essas distorções, elas podem acontecer, elas vão acontecer, mas tem que ser em processos ou períodos muito pontuais e por situações muito específicas. Como eu falei, produtos muito bons com preços muito baratos, isso é aceito quando você está numa fase final de ciclo de vida. Né? O produto está ali chegando no final da maturidade, começo do declínio. Produtos de qualidade menor com preços muito caros, isso é comum encontrar em relações onde o mercado começa a passar por algum tipo de desequilíbrio. Ou você não tem concorrência, ou você tem uma situação de macroambiente totalmente desconforme, que termina permitindo esse tipo de situação. Nos dois casos, o consumidor ele é reativo. Então, ele vai ver, ele vai achar estranho, ele pode até consumir, mas depois ele desiste. Ele não vai fazer isso de um consumo constante. Eu citei o exemplo do álcool gel. Certamente, no começo da pandemia, todo mundo ficou louco para comprar álcool gel. Certamente, todo mundo pagou uma pequena fortuna, foi assaltado para comprar
um frasquinho de álcool gel. Hoje ninguém mais fala nisso, todo mundo já esqueceu do álcool gel, todo mundo já está se virando em casa sem isso e ninguém, espero, tenha morrido por conta da falta de uma embalagenzinha de álcool gel em casa. Tá? Então, o mercado vai se adaptando e vai se adequando a esses processos. Vamos avançar. Existem algumas preocupações que têm que ser tomadas para que você defina o preço de um produto. Deixa eu só abrir um parênteses para vocês. A gente está com... Faltam 4 minutos para cair a sessão. Vocês se incomodam se eu derrubar essa sessão e já abrir a outra direto, sem intervalo, para a gente continuar? Não, Kathleen? Kathleen quer comer. Então, pode fazer isso? Pode ser, Bruna? Eu derrubo a sessão, a próxima a gente já continua. Tá bom? Então, combinado. Então, eu falei não, porque o senhor pode derrubar continuar? E continuar muito na obrigado, próxima. muito gentil de sua parte. Eu fico muito feliz que você tenha permitido. Então, eu vou fazer isso. Até que horas, hein? Oi? A gente vai até que horas? Quem tá 9h40. Falou minha? Oi? Falou. 9h40 hoje. 10h15, 11h15 a gente combinou hoje. Tá bom, não tem problema não. Ele combinou sozinho, Paulo. Ah, pois tá bom, tá bom. Hoje, Porque eu hoje não tô de quarentena, não. Hoje não tem live de Maria Mendonça, não, para vocês assistirem. A melhor coisa que vocês têm a fazer é ficar comigo. Eita, eu assisti, por isso que eu não assisti sua aula. Quem? Ania? Pois é. Tá vendo, professor? Tá vendo? É assim que a gente descobre. Bom, vou derrubar a sessão. Daqui a 2 minutinhos eu mando o link para vocês lá. Oi, Paloma? Ela não foi a única, não. Todo mundo que assistiu, até o senhor. Eu estava aqui. Firme e forte. Quando ele disse acabou a aula, ele falou... Vai cair daqui a pouco. Aí a gente se vê daqui a 2 minutinhos, tá? Vou abrir a outra sessão para a gente continuar a aula. Tchau. Tá bom.